Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Ademir Dornelles, sejam todos bem-vindos ao canal. Nesta sétima videoaula da série de laboratórios práticos de instalação e configuração de serviços de rede na distribuição Debian Linux versão 10, nós vamos configurar no servidor DHCP, Dynamic Hosts Configuration Protocol, ou seja, protocolo de configuração dinâmica de hosts. O DHCP, em suma, é um protocolo utilizado em redes de computadores que permite que as máquinas obtenham as configurações de rede, endereço IP, máscara de subrede, gateway e DNS, por exemplo, de forma automática. E para implementar o serviço no Linux, utilizaremos o ISC-DHCP, que é um software open source que implementa uma solução completa para servidores DHCP e suporta tanto IPv4 quanto IPv6. Então, os objetivos dessa videoaula são instalar o ISC DHCP Server, configurar o ISC DHCP Server para redes IPv4, configurar o ISC DHCP Server para redes IPv6 e, por fim, testar o serviço para verificar se efetivamente está entregando as configurações de rede. Tudo certo, então? Agora vamos para a prática. Esse aqui é o projeto que eu apresentei para vocês lá na primeira videoaula. E para o laboratório de hoje, a gente vai precisar inicializar a máquina Fire, que é a nossa VM SRV Fire, e as duas VMs clientes, cliente Linux e cliente Windows. A instalação do serviço ele vai ocorrer aqui na máquina SRV Fire, e a função desse serviço vai ser automatizar a entrega das configurações de rede para a nossa rede local virtualizada. Aqui então meu laboratório já está com as 3 máquinas carregadas e também já estou conectado na VM SRV Fire via SSH na interface externa do servidor, ou seja, a partir do meu sistema operacional hospedeiro, por meio do meu endereço IP 192.168.20.30, cada um tem o seu endereço IP aí, lembrando que o serviço está rodando na porta 22.001. Então, nós vamos autenticar como root aqui, sumenos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é a minha senha. E aqui, então, a primeira tarefa vai ser a gente fazer o download do pacote com os arquivos que a gente vai precisar para o laboratório de hoje. Eu costumo deixar esse pacote pronto para não precisar a gente ficar toda uma videoaula digitando aqui linha por linha os arquivos. Então, vocês podem baixar esses arquivos já com as linhas digitadas e depois a gente somente vai explicar o que cada uma dessas linhas faz, né, no serviço. Então, para a gente fazer o download, wget -no -check -certificate. Eu coloquei a minha URL já no encurtador aqui, como eu fiz na aula anterior, .com.br. E para vocês fazerem o download do arquivo, então, /ehu57 -O maiúsculo, o nome do arquivo, que é dhcp.tar.gz. Enter. Então a gente já vai fazer o download do arquivo rapidamente, é um arquivo bastante pequeno. Se vocês derem comando ls, está ali o arquivo dhcp.tar.gz, para descompactar tar xvf dhcp.tar.gz, e aqui então dentro desse diretório dhcp a gente tem 4 arquivos. O radvd, que eu vou explicar para vocês na sequência qual vai ser a função dele, o dhcpd.conf, que vai ser o arquivo de configuração dhcp v4, o dhcpd6, que vai ser o arquivo de configuração do dhcp v6, e um script chamado duid, que eu vou explicar para vocês também na sequência qual vai ser a função desse cara aqui no nosso laboratório de hoje. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar os serviços que a gente vai precisar. Então, apt update, vamos executar um update aqui. Ok, e agora a gente vai então instalar o pacote, ou melhor, os 2 pacotes, né? Apt install, o ISC DHCP, ISC-DHCP-server, que vai ser
o software, o qual a gente vai configurar o nosso servidor de HCP, e o RADVD, que depois eu vou explicar para vocês qual vai ser a função desse cara aqui no nosso laboratório. Enter então, Enter, os dois serviços já estão sendo instalados, é rápido, essa falha aí vai ser normal, tá? Porque o arquivo ainda não está configurado, então ele não vai subir, o apt vai tentar já subir o serviço, como as configurações ainda não estão definidas, vai dar essa falha aí, mas é normal, não se preocupem. E aí a gente vai começar então as configurações, inicialmente do DHCP V4, para a gente poder entregar endereços IPv4 dentro da nossa rede local. É importante aqui destacar que o daemon do ISC DHCP Server ele usa Hall Sockets, né? Ou seja, esse Hall Sockets ele permite que os cabeçalhos sejam construídos pela própria aplicação. Isso faz com que os pacotes do DHCP ignorem o mecanismo do NetFilter que a gente configurou na videoaula passada. Então, o que isso significa? Significa que a gente não vai precisar fazer nenhuma alteração no nosso script de Firewall para liberar as portas 67, utilizado pelo DHCP V4, e a porta 547, utilizada pelo DHCP V6. Então, não vai ser preciso liberar essas portas para que o nosso serviço entregue para a nossa rede local virtualizada as configurações de rede. Iniciando então a implementação do serviço, nós vamos começar por uma configuração bastante importante, que é a definição da interface que o servidor DHCP vai entregar o serviço automatizado. Lembrando que a gente tem duas interfaces de rede, uma interface de rede que está ligada à rede local e uma segunda interface de rede que está conectada à nossa rede local virtualizada. Então essa definição é bastante importante, por quê? Porque se vocês não definirem e limitarem a entrega somente aqui na nossa rede local virtualizada, vai acontecer do servidor de vocês entregar também as configurações de rede na rede local, e isso vai gerar uma dor de cabeça bastante grande. Então a gente vai iniciar por aqui já definindo essas configurações logo no início da implementação. Então vocês vão editar o arquivo com um editor vim, /etc, /default, /isc DHCP server. Dentro desse arquivo, então, há duas linhas, interfaces V4 e interfaces V6, onde a gente, então, vai definir a interface. E aqui, para a gente começar a editar, definir a interface, então, ENP0S8, tanto para IPv6 quanto para IPv4. Então, primeiro V4, depois V6. Se vocês estiverem implementando somente V4, não esqueçam de comentar essa linha aqui. Então, se estiverem implementando somente V6, comenta a linha do V4. Feito isso, a gente pode, então, salvar esse arquivo. Antes aqui, só é importante destacar que se vocês tiverem mais de uma interface que faz a entrega, vocês poderiam adicionar aqui a outra interface somente com um espaço. Tá? Então, esse seria um exemplo de mais de uma interface que vai ser realizada a entrega. Feito isso, então, ESC, x para gravar, saímos do arquivo e a gente vai iniciar então a configuração da entrega de endereços IPv4. Para isso, então, a gente vai entrar no diretório DHCP, que vocês acabaram de fazer o download aí, que eu disponibilizei. E dentro desse diretório, então, vocês vão utilizar aquele arquivo dhcpd.conf. Eu tenho a mania de sempre criar uma cópia do original, caso a gente precise futuramente. Então, a gente vai começar por isso. A gente vai mover o arquivo /etc, dhcp, dhcpd.conf, para um novo nome, tc, dhcp, dhcpd.conf.bkp, e deixamos ele lá, caso seja necessário futuramente.
Feito isso, a gente vai fazer a cópia do novo arquivo, então cp dhcpd.conf para dentro do diretório /etc/dhcp, Enter, e agora então a gente vai fazer a edição desse arquivo. vim /etc/dhcp/dhcpd.conf. Aqui então já comentei todas as linhas para que vocês tenham uma compreensão um pouco melhor. Explicando um pouquinho de cada uma delas, a primeira aqui, DDNS Update Style, ela habilita a atualização dinâmica de nomes num servidor DNS, ou seja, o que isso significa? Uma máquina, quando ela recebe um endereço IP, automaticamente o servidor DHCP ele vai inserir um registro lá no servidor DNS, informando que essa máquina faz parte da rede, para que a gente possa então fazer a resolução de nome com o nome dessa máquina. Aqui ele não está configurado, né? Tá opção nenhuma, porque a gente não vai utilizar esse recurso. Depois nós temos duas linhas aqui na sequência. O Default Lease Time, ele controla o tempo de renovação dos endereços IP. O 600 indica que o servidor verifica a cada 10 minutos se a estação ainda estão ativas. Se você tiver mais endereços IPs do que máquinas, os endereços IPs das estações raramente vão precisar mudar, mas no caso de uma rede congestionada, essa outra linha aqui, Max Lease Time, ela vai então determinar o tempo máximo que uma estação pode usar um determinado endereço IP. Aqui ela está 7.200 segundos. Depois, logo abaixo, o Authoritative, ele indica que ele é um servidor DHCP autoritário dentro da rede, então a prioridade vai ser dele na entrega das configurações de rede para as máquinas clientes, e depois a gente tem aqui a qual rede se aplica. Aqui a gente está configurando uma subnet, ou seja, a configuração começa aqui nessa chave e termina lá onde fecha a outra lá embaixo. Então, se a gente tivesse mais subredes, a gente poderia adicionar logo abaixo aqui as outras subredes, informando qual endereço IP e qual é o range de IP que vai ser entregues. Então, o que a gente está dizendo que a nossa rede é um 72.16.1.0, aqui é o endereço de rede, a nossa rede é local virtualizada, e que a máscara é um /24, um 255.255.255.0. E aqui a gente está dizendo que os endereços IPs eles vão ser entregues do 10 até 199. Então a gente está separando aqui um determinado número de IPs para que sejam entregues de forma dinâmica. Neste caso, então, seria entregue a partir do 10, a primeira máquina, 10, 11, 12, sucessivamente, até quando chegar na exaustão de 99, que seria o último IP entregue. Obviamente, isso aqui vocês podem alterar, aumentar ou diminuir o número de endereços IPs. Então, a gente poderia colocar aqui até um 254, por exemplo, deixando sempre uma margem de IPs que a gente vai definir estático, né? Então, aqui nesse exemplo, do 1 até o 9 seria entregas estáticas e do 10 ao 254 entrega dinâmica. Aqui a gente vai definir, então, como exemplo, a gente vai deixar do 10 até 99, para depois a gente fazer alguma coisa aí de testes estáticos com um serviço de DHCP. O Option Routers indica qual é o gateway padrão da rede. Aqui é o nosso próprio servidor, no 72.16.1. É ele que vai ser a nossa saída, então, para a internet. Depois a gente pode inserir as configurações de DNS, que a gente vai ter que alterar. O DNS que a gente vai usar, então, pode ser o do Google, 8.8.8.8, ou qualquer outro aí que vocês utilizem na rede local de vocês. E ainda, a próxima linha é o broadcast de rede, 72.16.1.255. No final, a gente define aqui o horário do Brasil com a opção Time Offset 18.000, que indica aí o horário brasileiro, nosso fuso horário. Depois, então, a gente vai falar aqui sobre definição de endereços estáticos para determinados hosts. Feito isso, ESC, X, para salvar o arquivo.
E agora a gente vai para a configuração do DHCP V6. Então, para a gente poder configurar o DHCP V6, antes a gente vai ter que falar sobre aquele software que nós instalamos lá no início, que é o RADVD, que é o Router Advertisement Daemon. O que é esse RADVD então? Ele é um software de código aberto que implementa os anúncios de link local para endereços de roteador IPv6 e prefixos do roteamento IPv6. Por que a gente precisa desse software? É importante que vocês tenham uma noção básica do V6 para poder compreender como ele funciona. Então não vou entrar aqui nos detalhes, né, do protocolo IPv6, mas para que vocês entendam, pelo menos de modo um pouco superficial, mas que vocês consigam implementar o serviço, o DHCP V6 ele difere bastante do DHCP V4. Então ele pode funcionar tanto no modo stateful quanto no modo stateless. Qual é a diferença desses dois modos? Em suma, né, no modo stateful, o servidor DHCP V6 ele é configurado para informar o endereço IPv6 que o cliente deverá atribuir à sua interface de rede. E ele registra qual cliente recebeu cada endereço que ele atribui. É bastante parecido com o DHCP V4. Além do endereço IPv6, o endereço servidor DNS recursivo da rede pode ser informado também nas configurações no servidor. Outro ponto diferente do DHCP V4 é que o DHCP V6 não possui a opção de Default Routers que a gente viu lá no arquivo anterior. Isso, né, a gente sabe que essa linha ela informa o endereço do roteador padrão da rede. Isso é importante, né, para que o cliente obtenha conectividade e comunicação com outras redes, inclusive a internet. Então, para que ele faça essa comunicação, é preciso utilizar o DHCP V6 em conjunto com o protocolo NDP, Neighbor Discovery Protocol, ou realizar a configuração do roteador padrão manualmente cada cliente. É nesse ponto que o RADVD ele vai entrar nesse jogo, porque o RADVD ele vai então implementar esse protocolo NDP para anunciar qual é o nosso gateway default da rede, já que nosso servidor DHCP vai operar em modo stateful, né? Ou seja, ele que vai entregar as configurações na rede e não são as máquinas que vão se autoconfigurar. Então, isso geralmente quem faz é um roteador dentro da rede. E como aqui na nossa rede a gente está trabalhando com o Linux somente, né? Não temos nenhum roteador, e o Linux vai fazer esse papel, então o RADVD vai fazer esse anúncio dentro da nossa rede local virtualizada. E dentro da nossa pastinha aí tem o arquivo radvd.conf, que a gente vai copiar ele lá para dentro da raiz de etc, que é onde o software lê. Esse arquivo não existe, a gente tem que criar e colocar as configurações. Como eu já configurei esse arquivo, a gente vai visualizar as configurações que estão inseridas lá dentro e eu vou mostrar para vocês quais que foram alteradas para ele operar juntamente com o ISC DHCP Server e não operar sozinho nessa parte de anunciação das configurações de IPv6 dentro da rede. Então vamos editar ele aqui com vim/etc/radvd. E aqui, o que foi alterado? A interface, a gente vai ter que dizer qual a interface que ele vai operar. Neste caso, a nossa interface da rede local virtualizada, NP068. Depois aqui as duas linhas que eu comentei. Primeiro, adv other config flag, ao invés de off, ela está on. O que isso faz? Habilita o recebimento de outras informações vindas do servidor DHCP V6. Então, aquelas informações que vão ser entregues pelo ISC DHCP Server, elas vão ser aceitas pelas máquinas. O prefixo de rede, então a nossa configuração que a gente definiu, né, nosso endereço que a gente definiu lá na primeira videoaula, 2001 DB8 AK de café, ele vai ser um /64, então esse é o endereço de rede. E a última linha aqui que foi alterada, o adv autônomos, que ele basicamente não permite que os clientes se autoconfigurem, ou seja, que eles operem de forma stateless. Porque aqui a gente está configurando um servidor DHCP V6 stateful, como eu já expliquei anteriormente. Feito isso, a gente vai sair do arquivo ESC2.q e então a gente vai
iniciar a configuração do DHCP V6. O primeiro passo vai ser a gente criar uma cópia então do arquivo dhcpd6.conf original lá dentro do diretório da aplicação. Então, mv/dhcp/dhcpd6.conf. Nós vamos criar então um arquivo com o nome de dhcpd6.conf.bkp. Feita uma cópia, então, movido, na verdade, esse arquivo para um novo nome, nós vamos criar uma cópia do arquivo que eu disponibilizei para vocês, lá dentro de /etc/dhcp. Agora a gente vai visualizar o arquivo e ver o que tem de interessante lá dentro desse cara. Então, /etc/dhcp, dhcpd6.conf. Aqui, então, todas as linhas estão comentadas também. A primeira linha tem a mesma função que o V6 lá, que é aquela atualização dinâmica de DNS, que eu já expliquei. Depois, as outras linhas também são iguais, default time e max time, não difere nada. Aqui tem uma linha para registrar as mensagens de log facility local set, e depois entra a subnet. A única diferença é que lá não tinha esse 6, agora para o V6 vai ter então um subnet 6, o endereço de rede, que nós já definimos, 2008 DB8 a de café, é um /64, e também qual vai ser o intervalo, que vai ser um range 6, identificando que é V6. Então aqui a gente vai colocar um intervalo do 100 até o 199, lembrando que ele é hexa, né? E depois, lá no final, vai ter a linha também para a gente poder fazer a configuração do IP estático por uma determinada máquina, certo? Então, feito isso, nada difere, a única coisa que difere aqui agora é V6 e não V4. Como nós não alteramos nada aqui, eu vou dar um ESC para sair. E aí, então, a gente já pode tentar subir o serviço. System ctl start isc dhcp server. Aguardamos o serviço subir. Se não der nenhum erro, muito provável que ele esteja funcionando, mas nós vamos dar o comando aqui status para verificar o status do serviço. Olha aí, o serviço está rodando, e aqui o que é importante a gente verificar, é que tanto o DHCP V4 quanto o V6 estão funcional. Ele leu os dois arquivos de configuração e eles estão funcional somente para NP0S8. E o serviço está ativo e rodando. Tudo certo aqui, o que fecha então essa tela de status aí. E agora nós vamos subir o serviço system ctl start do RA-DVD. Nenhum erro. Verificamos o status. Ok. O serviço está ativo rodando. Importante aqui que ele leu o arquivo etc RA-DVD. Essas linhas são as últimas linhas de log do arquivo. E as sintaxes estão ok. Não tem nenhum erro de digitação. É bastante importante essas linhas de log que o ccTL mostra então quando a gente verifica o status de um serviço. Para sair, e a gente então pode agora testar a atribuição automática dos endereços. Vamos começar então pela nossa WS Windows 7 aqui, já está iniciada. A gente vai entrar nas configurações, abrir central de rede de compartilhamento, alterar configurações do adaptador, clicar com direito aqui propriedades. A gente vai começar pelo IPv4, propriedades. Nós tínhamos configurado isso manualmente lá na segunda videoaula. A gente vai colocar obter endereço IP automaticamente, obter o endereço dos servidores DNS automaticamente também. Ok, fechar. Ele já recebeu, detalhes, já recebeu o 72.16.1.11, lembrando que a gente colocou um intervalo de 10 a 99, recebeu o gateway e recebeu
o nosso DNS. Fechamos aqui, propriedade novamente, vamos para o V6, propriedades. Esse era o IP que nós tínhamos definido também na outra videoaula. Obter endereço IP automaticamente, obter endereço NS automaticamente, ok, fechar. E aqui também a gente pode verificar em detalhes. Aqui está o endereço 2001 DB8AK de café, 199 foi o que ele recebeu agora do servidor DHCP. Vamos testar então a comunicação. CMD, ping 172.16.1.1, ok, funcionando. Ping 2001, DB8, ACAD, café, 2.2.1, que é o nosso servidor, ok, funcionando. E agora nós vamos para a máquina cliente Linux. Vamos abrir um terminal, aumentar um pouco aqui, vamos autenticar com o usuário root, ok, e nós vamos editar o arquivo de configuração de rede que nós havíamos configurado lá nos laboratórios iniciais, que é o arquivo que fica em etc network, o arquivo é interface. Dentro desse arquivo aqui a gente havia colocado as configurações da nossa rede local virtualizada, e o que a gente vai alterar aqui é mudar para obter endereço IP automaticamente. Mudando então de estático, teclar o I aqui para inserção, mudar de estático para DHCP. Sempre que a gente define DHCP aqui, nós precisamos então comentar ou remover as linhas que configuram a rede. Então, o endereço IP, a máscara de rede, endereço de rede e gateway, se tiver todas essas informações. A mesma coisa nós vamos fazer aqui para o IPv6. Mudamos para DHCP e comentamos as linhas então que definem o endereço IP e a máscara de subrede. Feito isso, ESC, X para gravar, e a gente pode então inicialmente limpar todas as configurações de rede, IPA flush dev NP0S3, ok. Vamos executar um if down ENP0S3, baixamos a interface e agora então a gente vai subir ela lendo aquele arquivo interfaces com o comando if up e a interface NP0S3. Aí já pegou o endereço IPv4 172.16.1.10 e aqui também logo abaixo nós temos o IPv6. Tudo certo, podemos testar aqui com o comando IP-6A. Ali está a configuração do IPv6. IP-4A. Aqui está a configuração de IPv4. Podemos mandar um ping para 172.16.1.1, que é o nosso firewall, e também 2001 DB8 ACAD café 2.2.1, que é o IPv6 do nosso servidor firewall. Tudo certo, comunicando, Ctrl C cancela. Podemos então voltar ao servidor. Podemos executar aqui um head no arquivo /lib dhcp/dhcpd.lise, que é o arquivo que armazena as configurações, na verdade as concessões de endereços IPs do servidor. Então aqui a gente está pegando as primeiras 10 linhas, vamos aumentar aqui, vamos pegar as primeiras 30 linhas desse arquivo, e aqui então está a concessão que ele fez do endereço 111, e aqui a concessão do endereço 172.16.1.10.
Tudo certo, podemos agora então ver a do V6. Mesma coisa aqui, a concessão do endereço DB8AK de café 198 e a concessão do endereço DB8AK de café 199. Tudo certo, essa configuração, a gente vai para a parte final agora, que é a concessão estática de endereços IPs. Então, começando pelo IPv4, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos editar novamente o arquivo de configuração do DHCP, dhcpd.conf, e dentro desse arquivo, lá no final dele, eu coloquei 4 linhas comentadas que refere-se à concessão estática. Por exemplo, eu quero que uma determinada máquina obtenha sempre esse mesmo IP. Esse IP eu quero amarrar com essa determinada máquina. Sei lá, pode ser uma impressora, pode ser um computador, pode ser um servidor. Eu posso definir isso estaticamente aqui no servidor. A única questão é que não pode estar dentro desse range aqui que a gente definiu como dinâmico. Então, esse endereço que nós vamos definir aqui não pode estar lá dentro daquele range de concessão dinâmica. Então, aqui a gente pode configurar a AWS Linux. Esse host sempre vai ter que ter um nome diferente aqui. Não pode ter 2 hosts com o mesmo nome. Então, aqui a gente está definindo as configurações estáticas da AWS Linux. E aqui a gente vai, então, pegar, aí no arquivo de vocês está xxxxxx, a gente vai visualizar aqui, então, a máquina cliente Linux novamente, executar o comando aqui IPA, para a gente poder visualizar, então, o endereço MAC dessa interface, que está aqui. Então, a gente vai voltar aqui na máquina server e esse endereço a gente vai colocar aqui no espaço que foi definido, então, para o endereço MAC dentro do arquivo 080027 BA 49 e, por fim, 66. O que separa o endereço aqui é 2 pontos mesmo. No Windows vocês vão encontrar um traço, mas desconsiderem o traço e substituam por 2 pontos, se vocês forem testar depois aí no Windows. E a gente vai fixar então esse endereço 100. Ok, ESC 2 pontos X para gravar. Agora a gente vai configurar a concessão automática para o DHCP D6. Aqui que entra o último script que eu disponibilizei para vocês lá. Então nós vamos descomentar todas as 4 linhas aqui, para que elas possam então ter validade quando nós reiniciarmos o serviço. E esse cliente ID aqui é o DUID que a gente vai ter que gerar para a gente poder entregar estaticamente esse endereço IP para a máquina cliente. Então, como que vai funcionar? Vamos sair daqui, eu vou gravar essas informações. Eu vou novamente visualizar o arquivo de concessão de IPs IPv6 do servidor. Aqui, notem que 198 é o cliente Linux, então eu vou pegar aqui do 198, eu vou pegar esse endereço aqui. Todo ele aqui. Ok, vou copiar. E a gente então vai executar esse script aqui, ./duidsh, e vamos então colocar essa informação. Só que a gente vai limpar essas aspas que tem aqui, esse percente, essas aspas aqui também, deixar ele mais limpo então, e a gente pode executar o script. O que vai fazer? Ele vai gerar para nós esse DUID aqui da interface. Então, dentro desse script aqui, só tem um comando sed ali que converte isso daqui para a informação que a gente precisa. Então, vocês podem ficar com você. Caso não executar, vocês podem dar um
mod mais x e o script, tá? Para tornar ele executável, caso de erro de execução e permissão negada. De mão, então, dessa informação, a gente copia ela e voltamos no arquivo de configuração DHCP-D6. E lá no final do arquivo, e substituir o DHCP6 Client ID pelo que eu acabei de copiar lá no script. Show aqui, certinho. E a gente vai entregar aqui esse endereço FACA para o nosso cliente. Lembrando que ele não pode estar dentro desse intervalo aqui de concessão dinâmica. Então, feito isso, a gente pode salvar o arquivo, Ctrl X, S, Enter, e a gente vai então reiniciar o servidor. systemctl restart ISC DHCP server. Ok, se não der erro nenhum, está tudo certo. Podemos executar aqui um status no serviço. Tudo certo. V4 na NP0S8, V6 na NP0S8, ativo rodando, nenhum erro aqui nos nossos logs, Q para sair, e a gente pode então retornar aqui na máquina cliente. E agora a gente vai executar o comando IP a flush dev np0s3 para limpar as configurações da interface. Comando if down np0s3 para a gente baixar essa interface, matar o processo dela. E agora então o if up para a gente subir a interface novamente. Aqui ele já pegou o endereço 172.16.1.100, que é o endereço que a gente definiu como estático no servidor DHCP V4, e aqui ele já pegou o endereço 2001 DB8AK de café faca, e a gente definiu como IP estático no DHCP V6. Certo, então, a gente termina por aqui esse laboratório. Nesta videoaula nós aprendemos a configurar no servidor DHCP com o ISC DHCP Server, entregando as configurações de rede tanto IPv4 quanto IPv6 na nossa rede local virtualizada. Então ficamos por aqui. Qualquer dúvida deixe nos comentários, que dentro do possível eu vou respondendo. Obrigado por ter assistido a videoaula e se você gostou, deixe seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as próximas videoaulas. Abraços e até o próximo.